Olá, caros alunos e professores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo vou comentar os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a 2ª semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Como já é de costume, vou pedir para vocês se inscreverem em meu canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem sua curtida e também o seu comentário. Pessoal, sejamos solidários, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. E você já me segue nas outras redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, esta é a sua oportunidade. Deixei na descrição do vídeo os links para o meu Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp. Aguardo todos vocês lá. Como já sabem, vocês inscritos podem mandar o seu alô, assim o seu nome e da cidade de onde você está falando pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários para quem vai o seu salve. E hoje o alô inscrito vai para Maria Aparecida Epifânio. Boa tarde, sou de Raul Soares, Minas Gerais. Um grande abraço para nossos inscritos de Raul Soares, Minas Gerais. Miriam Leite, parabéns pela atenção. Grato sou eu, Miriam, por você curtir e comentar os nossos vídeos. E por fim, para minha amiga Isabel Aparecida Rocha dos Reis. Ei, Antônio Carlos, você como sempre arrasando. Obrigado pela atenção. Obrigado eu, Isabel. Forte abraço. Para essa 2ª semana, a unidade temática a ser estudada é Conexões e Escalas. O objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Habilidade, analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países denominados de BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os conteúdos relacionados são países que compõem os BRICS, o Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, e suas características políticas e econômicas no que se refere à produção, circulação, comercialização de produtos. BRICS, função, importância, sentido de organização mundial frente às questões políticas e econômicas. A situação dos BRICS frente aos Estados Unidos no que se refere aos produtos agrícolas e industrializados. O tema da aula de hoje será a participação dos BRICS no cenário internacional. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, nós vamos aprofundar os seus conhecimentos que foram iniciados no PET volume 2, na semana 3, e você vai conhecer mais os países que compõem os BRICS e a importância desse grupo no cenário econômico mundial. Então, vamos a alguns conceitos básicos sobre o BRICS. Bom, nos últimos anos, nós sabemos que a China ela vem se despontando como uma das potências econômicas do mundo. Com um acelerado processo de industrialização e crescimento que nós observamos desde a década de 1970, o país ele vem ganhando destaque no mundo todo. E sua influência geoeconômica e geopolítica, não somente no continente asiático, mas também vem influenciando na África, na América Latina, e tem buscado maior participação política e econômica também no cenário mundial. O Brasil vem estabelecendo relações com diferentes países, inclusive com a China. O Brasil ele vem buscando participação política e econômica no cenário mundial também, inclusive com os países emergentes. Além desses países emergentes que inclui o Brasil, os países dos BRICS, em comum, eles têm grande dimensão territorial e elevado número de habitantes, e também a crescente importância no cenário mundial. Juntos, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul apresentam um PIB que corresponde a 24% do PIB mundial, ou seja, tem uma grande importância econômica desses países no cenário mundial. O aumento nas relações entre os países membros é bastante favorável para a economia do Brasil. Além das taxas de exportação aumentar, a aproximação dos BRICS também reduz a dependência
em relação às economias desenvolvidas, principalmente a dependência que nós temos dos Estados Unidos. Em 2017, por exemplo, cerca de 12% das exportações do Brasil tiveram destino aos Estados Unidos e 25% aos BRICS, e dos quais desses 25%, 21%, gente, 21% foram só para a China. Ou seja, o nosso principal parceiro comercial é a China. Como integrante dos BRICS, a China ela busca parceria com outras potências emergentes desse grupo e tem desempenhado um papel fundamental no equilíbrio das relações internacionais, que anteriormente era liderada apenas pelos Estados Unidos, países da União Europeia e pelo Japão. Nós temos aqui um texto que apresenta um pouco dos desafios e os potenciais dos países que pertencem aos BRICS. Bom, os BRICS não são um bloco ou uma aliança, mas sim um mecanismo de cooperação, explicou Paulo Nogueira Batista Júnior, economista e ex-vice-presidente do Banco Mundial do novo Banco de Desenvolvimento, ao iniciar sua apresentação sobre o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E com apenas 10 anos de existência, iniciada em 2008, com a iniciativa da Rússia, a cooperação atua em diferentes frentes, em nível diplomático, ministerial e também nos organismos internacionais. O grupo sempre foi visto com certo ceticismo, salientou Paulo, alimentando a heterogeneidade entre os países, mas principalmente pela contestação ao poder dos Estados Unidos e da Europa. Mas esse ceticismo é exacerbado. Os 4 BRICS originais, Brasil, Rússia, Índia e China, estão entre os 10 maiores do mundo em termos de área, população e produto interno bruto. Esse traço comum dá a eles potencial de agir de forma independente, principalmente se juntarem esforços. E isso pode ser aproveitado ou não. O Brasil aproveitou muito bem entre 2006 e 2013. Depois, essa capacidade se desfez em grande parte, mas pode ressurgir, avaliou. Traço em comum entre esses países é também a insatisfação com a hegemonia do Atlântico Norte, que se estabeleceu no pós-Segunda Guerra. São grandes países importantes, mas com seu peso insuficientemente reconhecido nas regras internacionais. O grande momento dos BRICS foi logo após a crise que acometeu o sistema econômico americano e europeu em 2008. Então, a alternativa dos BRICS foi vista como algo interessante. Os melhores interlocutores para o Brasil na época eram os países do grupo, lembrou o economista. A consolidação do mecanismo de cooperação viria com a criação de organismos próprios, como o novo Banco de Desenvolvimento e Fundo Monetário próprio. Além disso, Paulo salienta algumas fragilidades e limitações. Uma delas é o peso maior que a China sempre teve e que aumentou com a crise no Brasil e na Rússia. A Índia, apesar de crescer muito também, tem taxas de desenvolvimento muito baixas, então não diminui a hegemonia chinesa no grupo. Apesar disso, eu não diria que os BRICS chega a ser comandado pela China, porque ele é um mecanismo de consenso, salientou o palestrante. Portanto, os BRICS, que fazem parte Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é um bloco econômico, mas sim uma série de acordos que são feitos entre esses países para que possam então fortalecer a economia deles. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a 2ª semana do 8º ano do Ensino Fundamental. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.